Olá pessoal, eu sou Janaína Marticelli e vocês estão no canal Forjicultura e Pastagens. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, que é o tema implementação, recuperação ou renovação de pastagens. Primeiro nós vamos tentar diferenciar esses três temas para ficar um pouquinho mais claro o que são. A implementação é quando você vai fazer a implantação de um pasto em área que anteriormente não era utilizada para sistemas pastoris. A renovação é quando você vai trocar a sua planta forrageira. Por exemplo, você tem um pasto de Brachiária decumbens e quer começar a trabalhar com o braquiarão, marandu. Então você vai fazer, nesse caso, uma renovação. Você vai trocar a sua planta forrageira e aí nós vamos ter várias outras estratégias, né, para poder fazer essa etapa. E você também tem a recuperação, que é você ter um pasto em que você percebe que tem uma diminuição de produção e você quer recuperar a produção desse teu pasto. Então algumas medidas simples, como por exemplo revolvimento de solo ou calagem, já são suficientes para poder recuperar a produtividade desse seu pasto. Você deve estar se perguntando por que nós estamos falando disso agora, no final do período das águas. Se a gente só vai começar a se preocupar com isso lá para setembro, que é o início do período das águas, dependendo da região que você está. A gente está falando disso agora porque é justamente nesse momento em que você precisa fazer o planejamento da sua atividade. É agora que você precisa fazer a coleta do seu solo para você então conhecer a fertilidade desse seu solo e a partir de então fazer as recomendações para correção e adubação. Além disso, quando você faz esse planejamento, você já sabe as quantidades que você vai precisar de adubo e você consegue comprar com antecedência por um preço melhor. Isso talvez seja o mais importante nesse planejamento, porque além de você fazer o planejamento forrageiro, você também faz o seu planejamento financeiro. Certo? Então nós vamos começar a falar da importância da calagem nesse processo. A calagem é extremamente importante para a gente corrigir o pH do nosso solo. Embora a maioria das plantas forrageiras que a gente utilize hoje no Brasil sejam plantas que estão então adaptadas a um certo nível de acidez, é importante que a gente verifique também os teores de cálcio e magnésio, para poder fazer a correção também dos teores de cálcio e magnésio, para que a nossa forrageira consiga se desenvolver muito bem naquele solo. Então o calcário, ele quando você compara com os adubos nitrogenado, fosfatado ou potássico, ele é bem mais barato. Então economizar com calcário não é uma estratégia inteligente. Então a gente não pode subestimar a quantidade de calcário que vai ser jogado no solo. É interessante, eu sempre comento isso nas minhas palestras, nas minas aulas, que às vezes a gente tem um hábito de achar assim, 2 toneladas de calcário por hectare será suficiente para suprir a necessidade da planta e corrigir meu solo. Não é assim que funciona, tá certo? A gente precisa reconhecer a necessidade do nosso solo para a gente poder fazer a correção de forma adequada, certo? O calcário, ele precisa de 30 a 90 dias para reagir no solo. Então, por isso que você tem que fazer esse planejamento agora, para que você faça a aplicação desse calcário e quando você inicie o período chuvoso, esse calcário imediatamente reaja e você já possa, em setembro, quando iniciar o período das chuvas, eu estou falando aqui principalmente da região do Brasil central, em outras regiões do Brasil vão ser outros períodos, tá certo? Você iniciar, então, esse processo de implementação, recuperação ou renovação, com o seu solo já corrigido. Outra coisa que a gente tem que destacar aqui em relação à calagem é que sistemas bastante intensivos, com principalmente os sistemas rotacionados, existe uma preocupação muito grande com relação à acidez do solo, porque esses sistemas com alto nível tecnológico, eles tendem a acidificar o solo. Então é importante que você faça um monitoramento, pelo menos a cada 2 anos, tá certo? Da sua acidez para saber se há necessidade de correção desse solo para o próximo período chuvoso, certo? E além da calagem, é importante a gente falar também da adubação fosfatada. O fósforo ele é extremamente importante no processo de implementação de um pasto, porque ele é responsável principalmente pelo enraizamento e pelo perfilhamento. O fósforo ele é o elemento que ele vai entrar no momento da semeadura. A adubação de cobertura é nitrogênio e potássio. O solo ele entra no momento da o fósforo ele entra no momento da semeadura. E como a gente está falando de plantas perenes, que são o caso da maioria das forrageiras que a gente utiliza, a gente falando dessas plantas perenes é importante a gente salientar que a gente pode fazer uma programação de liberação desse fósforo. O que eu quero dizer com isso? Depois que você está de posto o resultado da análise do solo, que você fizer a sua interpretação desse resultado, você vai ter recomendação da adubação fosfatada. É imprescindível que você trabalhe com parte desse adubo na forma de rápida liberação, que seria o superfosfato simples ou superfosfato triplo, tá certo? E você trabalha também com fosfato de lenta liberação, que seria então um fosfato de rocha.
Isso é extremamente importante para a implantação, para que você garanta a liberação desse elemento ao longo do tempo, certo? E além disso, nós vamos falar também um pouquinho sobre a importância da adubação nitrogenada e potássica. Nitrogênio e potássio, eles vão entrar como elementos que vão ser utilizados em cobertura. Quando você compra o formulado, nitrogênio e potássio vêm junto, algumas vezes tem até uma quantidade de fósforo. Isso é importante, o nitrogênio e o potássio estarem juntos, é importante para você garantir que haja uma diminuição na perda do nitrogênio por volatilização quando a sua fonte é ureia, tá certo? Então você pode usar sulfato de amônio e ureia. O sulfato de amônio traz a vantagem de ter menos perdas, tá certo? E além disso te traz também o enxofre, ao passo que a ureia aumenta as perdas, mas ela tem a vantagem da relação custo-benefício, ela é mais barata do que o sulfato de amônio. Então você precisa fazer essa avaliação para ver o que compensa, tá certo? A ureia, em sistemas rotacionados, ela é utilizada sempre no final de cada ciclo, ou seja, os animais saem do piquete e você faz a adubação com ureia. Prestar atenção para que a gente possa fazer essa adubação sempre nas horas mais frescas do dia, tá certo? Para evitar essa perda por volatilização quando você está utilizando a ureia. Combinada com potássio, há uma diminuição dessa perda por volatilização. Muitas das vezes, quando a gente vai dar consultoria, ou então quando a gente vai conversar com alguns produtores nos nossos projetos de extensão aqui na universidade, eles falam assim: professora, mas eu sempre estou colocando a ureia após cada ciclo e tem ocorrido uma diminuição na disponibilidade de forragem para os meus animais. Isso acontece porque muitas das vezes a gente subestima a quantidade necessária de potássio. Na maioria das vezes, os nossos solos não têm problema com potássio, mas quando os nossos sistemas têm alto nível tecnológico, quando os nossos sistemas são muito intensivos, é comum que a gente tenha uma necessidade maior de potássio, obviamente, porque a extração do solo por parte da planta tem sido maior. Então, nesse caso, a gente negligencia um pouco a necessidade do potássio. Então, talvez comecem a aparecer sintomas de deficiência de potássio no seu sistema de produção. Então, a dica de hoje qual é? É a gente fazer agora a coleta de solo para poder fazer a análise, envia para um laboratório de sua confiança, perto da sua propriedade, para que você consiga, então, ter tempo de interpretar e planejar devidamente a sua compra de adubos, tá certo? Então, a gente fica à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, deixem os comentários aí embaixo e convidamos vocês, então, a seguir as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook e o Twitter, sempre Forras de Cultura e Pastagens, e se inscrevam no nosso canal para que vocês possam, então, receber as nossas novas notificações, ok?